Vamos falar hoje sobre o idoso, a pedido de alguns telespectadores. É um assunto muito importante, inclusive eu fiquei assim muito impressionada com os dados estatísticos que eu pesquisei. Vou pegar minha colinha aqui para falar com vocês. No Brasil, estima-se que em 2025, 30 milhões de pessoas estarão na faixa de idoso. Isso significa 15% da população. Olha, é um número muito grande. E aí eu pude perceber o quanto é realmente importante, a partir de agora, falarmos bastante sobre esse assunto. Por quê? O idoso, por cultura, por hábito, ele vai registrando na sua mente que quando envelhecer, ele será cuidado por filhos, netos, pelas pessoas. E a própria legislação diz que assim o é. Os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. Mas como fazer isso no mundo de hoje? Na correria, no trabalho, na vida que a gente tem. Esse é o grande problema. Vamos dividir nossa conversa em dois grandes momentos. O idoso saudável. Simplesmente vai morar na sua casa por necessidade ou você vai morar na casa dele, mas ele é saudável mentalmente. Então, claro, esse idoso é um pouco mais fácil de lidar. Mas, de qualquer forma, você tem que se preparar para esse momento. Essa preparação é de suma importância, porque você tem que se preparar. Você sabe que a vida te traz muitos problemas, muitas mágoas. E imagina cuidar de um idoso que vai te dar um enorme trabalho, que vai tirar a tua liberdade, que vai te exigir muito. Se você ainda está magoado, ainda está traumatizado com essa pessoa. Então é importante ter uma preparação. Eu entendo claramente que quando esses eventos acontecem, quando o idoso tem que ir para sua casa, ou você tem que ir para a casa do idoso, é sempre uma coisa muito rápida, é sempre uma coisa muito urgente. Mas se organize, mesmo que seja o mínimo. Se organize para isso, organize a sua cabeça, organize a sua vida, o seu entorno, porque é claro que vai haver uma mudança muito grande no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então se trate suas mágoas, as suas dificuldades, para que você comece essa etapa com um novo gás, com uma nova ideia, com uma nova vontade. Então, o idoso que tem a cabeça boa, vamos falar um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, é uma mudança muito grande, muitas vezes o filho tem que dividir o quarto, você tem que se adaptar com aquela repetição, de perguntar as coisas várias vezes, de ter hábitos completamente diferentes dos seus e muito enraizados. Então você tem que se preparar para tudo isso, a ter paciência. E muitas vezes até mesmo perder a paciência, se permitir perder a paciência. Claro que com as devidas proporções. Perder a paciência não significa maltratar ou bater no idoso, isso é inadmissível. Mas perder a paciência de um determinado momento você falar de uma forma mais áspera, eu acho que você deve se preparar para isso. Isso acontece, você é humana. Mesmo que depois você venha pedir desculpas, rever alguns conceitos, mas isso tudo faz parte. Se você for se negando esse tipo de atitude, daqui a pouco você não está aguentando e você está tão ou mais adoecida que o idoso. Eu costumo dizer que a vida é uma balança. Você deve ter coisas boas de um lado da balança, proporcionais às coisas ruins de outro lado. Se essa balança estiver em equilíbrio, independente do quanto tem de ruim, está saudável. Você consegue levar, você consegue administrar essa realidade. Agora, se só o lado ruim tem 2 toneladas e o lado bom tem 100 gramas, você não vai conseguir. Mesmo que queira, mesmo que esteja muito registrado no seu código moral de conduta, você não vai conseguir manter a situação.
Então, fique atenta ou atento que nesse momento em que você sabe que muitas coisas vão acontecer, diferentemente da criança, o idoso ele vai numa piora, numa caída, porque os anos vão acontecendo, as limitações vão aumentando. Então, é importante você ter o seu momento de lazer, o seu momento de estar sozinha. E encontre uma solução para que na semana, em algum momento, você consiga estar só. Alguém ou alguma outra pessoa da família, ou contrate um profissional para estar em algum horário com o idoso. O idoso saudável mentalmente, hoje nós temos uma coisa que está funcionando maravilhosamente bem, que é a internet. Vocês jovens não imaginam o quanto os idosos estão se beneficiando da internet, até mesmo em sites de relacionamento. Hoje, o Kickoff, como o Kickoff, o Tinder, em outros países já existe até um site de relacionamento para pessoas acima de 50 anos. De tanto que é a procura. Está chegando no Brasil, acredito que em breve. E todos esses idosos, e não só o site de relacionamento, mas eles pesquisarem as músicas da época deles, os assuntos de interesses deles, até mesmo os jogos. Idoso adora jogar paciência na internet. Demora um pouco mais a aprender, só que o idoso de 2025 foi aquele adulto que já usava a internet. Então é uma realidade um pouco diferente desse idoso de hoje. Mas o idoso de hoje já está indo para um curso, já está aprendendo de forma devagar, de forma mais dificultosa, mas está aprendendo a usar a internet. Outra coisa importante, se você tem filho pequeno, é um crescimento muito grande também para o seu filho, essa companhia que ele vai fazer para o idoso. Ele perceber que nem tudo vai ser do jeito dele, que nem tudo vai ser na hora dele. Ele perceber que existem outras realidades, um outro tempo. Conversar sobre o que aconteceu na época desse idoso é um crescimento muito grande para o pré-adolescente, para a criança ou para o jovem. É importante esse convívio e ver que nem tudo é do jeito que quer, nem tudo é da forma que quer, e que a realidade que eles vivem não é a única realidade, nem a melhor realidade. Então isso também é muito importante. Agora vamos falar do idoso que tem Alzheimer, esclerose ou qualquer outra deficiência mental ou qualquer outro distúrbio mental. Esse realmente é bem mais complicado de lidar, porque tem a falta de consciência. Então ele vai fazer coisas erradas, vai deixar o gás aberto, ele vai comer o que não é de comer, ele se tranca no banheiro e esquece a chave por dentro. Esses são apenas alguns exemplos que eu ouço no meu dia a dia atendendo, são apenas alguns exemplos. Tem que chamar o bombeiro para abrir o banheiro porque ele trancou por dentro e não sabe abrir. Esses são apenas alguns exemplos. Então são complicações maiores que você vai ter que lidar. Complicações maiores exigem mais preparo, mais equilíbrio e mais saúde de quem está cuidando. Então, os hobbies têm que ser maiores, o lazer tem que ser maior, a saúde física de quem está cuidando tem que ser maior. Então, não é só olhar para você ou só olhar para o idoso. Todos os dois têm que ser olhados e muito bem olhados. É uma coisa assim, essencial para a harmonia da casa. E entender que em determinados momentos você vai perder a paciência, sim. Por que não? Permita-se. Permita-se em determinados momentos estar chateada, estar aborrecida, acordar mal, porque o desgaste vai ser menor da sua vida. Pensa em tudo isso, avalia, organize-se, trate-se, veja o idoso de uma outra forma, num outro enfoque, e que, se for possível, a internet para ele vai ser um bálsamo. Você pode acreditar.